Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos para mais uma caminhada aqui, aonde Deus sempre fala alguma coisa conosco. O apóstolo Paulo, antes dele se tornar apóstolo, ele se chamava Saulo, porque ele teve o nome dele mudado depois que ele se converteu para Paulo. Ele era um grande perseguidor dos cristãos. Paulo, ele odiava os cristãos, ele não suportava. E certa vez ele foi lá até o seu superior e pediu uma ordem, ele pediu uma autorização para quando ele encontrasse um cristão no meio do caminho, ele pudesse prender. Então ele foi, pegou e conseguiu essa autorização, mas a caminho de Damasco com outros soldados que ele estava, Paulo literalmente caiu do cavalo, literalmente, porque ele ouviu a voz do próprio Jesus perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele caiu do cavalo sem saber direito quem estava falando com ele, porque ele ficou cego na mesma hora. E o interessante é que os outros soldados que estavam com ele também ouviu a voz, só não viu nada, mas ouviu a voz e eles ficaram atônitos, assustados, e eu acredito que eles devem ter saído correndo, porque Saulo já caiu cego no meio da estrada. E o interessante é que na mesma hora, o próprio Jesus disse para ele que viria uma pessoa até ele para orar, para ele ser curado e para ele começar então a levar o evangelho à frente. E aconteceu do jeito que Jesus falou para ele. Depois que ele foi curado da cegueira, que caiu as escamas dos olhos dele, foi lá o homem de Deus, Ananias, e orou para ele. Paulo então começou a pregar o evangelho. Aí sim, Paulo começou a pregar o evangelho e ele viu o que os cristãos passavam. Aí sim ele começou a ser perseguido ao invés de ser perseguidor. De perseguidor passou a ser perseguido. Ele começou a sofrer muitas perseguições, ameaças de morte, enfim, muitas ameaças de morte. Mas foi porque ele se converteu? Não foi só pelo motivo dele ter só se convertido. Paulo, ele começou a sofrer as perseguições. Você sabe por quê? Porque antes também ele tinha plantado perseguições. Paulo, ele tinha plantado perseguições. O que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te dizer? Que tudo que plantamos nós colhemos. Vocês estão vendo aqui atrás de mim essa lavoura de café. Aqui é uma lavoura de café. Eles plantaram café e vão colher café. Eles não vão colher outra coisa. Paulo, ele plantou ódio e depois ele colheu também ódio. Você sabe por quê? Ainda que nós nos convertemos, nós vamos ter consequência dos nossos erros que plantamos lá atrás. Você está vendo esse caminho aí atrás? Se lá atrás eu plantei ódio, eu plantei perseguição, quando eu chegar lá na frente, eu vou colher perseguição, eu vou colher ódio. Porque aquilo que plantamos nós colhemos. É a lei da semeadura. Não é porque eu me converti que eu não vou ter consequência dos meus erros. Eu vou ter sim. Porque se eu errar, eu vou ter consequência. Se eu pecar, eu vou ter consequência. Porque Deus é justo. Então, não fica iludido pensando que não, eu me converti agora. Deus perdoa os nossos pecados. Porque Deus ama o pecador. Ele odeia o pecado. Mas as consequências dos nossos erros, vai vir as consequências. Porque se nós erramos, quem vai ter que pagar pelos nossos erros? Nós mesmos. Então tudo tem consequência. Então o que eu quero te dizer? Pensa bem antes de dizer qualquer coisa para não ofender. Pensa bem antes de fazer qualquer coisa para você não ter consequência lá na frente. Porque nós vamos pagar pelos nossos erros. Tudo tem consequência. Então não vamos quebrar princípios no início para não termos que pagar consequência no futuro. Pense bem. Essa é a reflexão de hoje, a palavra do dia, a reflexão do dia, tá bom? Um ótimo dia para você. Se inscreva nesse canal, aperta aí esse like, compartilha também para que eu possa continuar levando o evangelho à frente, reflexões à frente, tá bom?
Um ótimo dia para você e que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.